Imagine que o Criador do Universo aparecesse para você hoje e fizesse uma única pergunta. Peça o que quiser, e eu te darei. O que você escolheria? Riqueza infinita? O fim dos seus inimigos? Vida eterna? Um jovem rei teve essa chance exata. O que ele escolheu mudou o curso da história. Mas o que ele fez com esse poder é um aviso que ecoa até os dias de hoje. Israel havia alcançado um momento que gerações anteriores jamais imaginaram contemplar. Depois de anos de guerras, lágrimas, fugas e batalhas travadas sob o peso da promessa divina, a nação finalmente se erguia forte diante da terra. Os povos ao redor observavam aquele reino com respeito e temor. As estradas de Jerusalém recebiam viajantes vindos de terras distantes, homens cansados de deuses silenciosos e corações sedentos por uma verdade que pudesse transformar a vida. Pela primeira vez em muito tempo, as nações não olhavam para Israel apenas como um povo sobrevivente, mas como uma luz viva entre as trevas do mundo. O nome do Senhor era pronunciado com reverência. Reis ouviam falar da sabedoria que fluía de Sião, e muitos regressavam para suas terras carregando não ouro, nem armas, mas a convicção de que havia um Deus acima de todos os deuses da terra. Aquilo não acontecera por acaso. Cada vitória de Davi, cada lágrima derramada nos desertos, cada oração feita durante as madrugadas escuras, havia preparado aquele momento. Israel fora levantado para algo maior do que prosperidade. Havia sido separado para refletir o caráter do próprio Deus diante das nações. E agora, enquanto o velho rei sentia suas forças desaparecerem lentamente, um novo capítulo começava a surgir diante do povo. Salomão, seu filho, fora ungido rei ainda nos últimos dias de Davi. O jovem príncipe carregava sobre os ombros não apenas uma coroa, mas o peso de um destino capaz de mudar o rumo espiritual do mundo inteiro. Havia esperança em seus olhos, havia paz em suas palavras, e havia também sobre ele uma oportunidade raríssima, a chance de conduzir uma geração inteira para mais perto do coração de Deus. Davi conhecia o brilho enganoso do poder. Sabia que tronos podiam transformar homens fortes em homens vazios. Sabia que exércitos podiam conquistar cidades e ainda assim perder a alma. Por isso, quando olhava para Salomão, não via apenas um sucessor político. Via um jovem que precisava aprender algo que muitos reis jamais compreenderam. Um reino não se sustenta apenas pela espada, mas pela justiça. O velho guerreiro já não falava com a força dos dias de batalha, mas cada palavra que saía de seus lábios carregava o peso de uma vida inteira marcada pela presença de Deus. Em seus últimos conselhos, não pediu ao filho que buscasse fama, riqueza ou domínio militar. Pediu algo muito mais raro. Pediu que ele fosse fiel. Pediu que fosse um homem bom, um governante capaz de refletir a santidade diante do povo. Davi sabia que o verdadeiro perigo para Israel não vinha das nações inimigas, mas do coração humano quando este se afasta do Senhor. Com ternura profunda, quase como um pai que tenta proteger o filho de uma tempestade invisível, ele exortou Salomão a ser nobre, misericordioso e justo. Disse-lhe que governasse no temor de Deus, porque somente um rei rendido ao céu poderia conduzir a terra em segurança. E então, como alguém que contempla ao longe a beleza de um amanhecer depois de uma longa noite, Davi declarou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. 2 Samuel 23, 3, 4. Naquele instante, não era apenas um pai aconselhando o filho, era um homem quebrantado entregando à próxima geração a verdade mais preciosa que aprendera em toda a sua vida. E que oportunidade havia diante de Salomão?
O sal parecia inclinar-se sobre aquele jovem rei, oferecendo-lhe a possibilidade de construir não apenas um império poderoso, mas um reino onde a justiça tivesse mais valor que o ouro, onde os pobres fossem protegidos, onde a verdade florescesse como a chuva sobre a terra seca. O sonho de Deus para Israel estava vivo diante dele. Se permanecesse humilde, se obedecesse à voz divina, seu reinado se tornaria um reflexo do próprio caráter do Senhor entre os homens. As palavras do Salmo 72 ecoavam como uma profecia carregada de esperança. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Não era apenas poesia, era um retrato do tipo de reino que o céu desejava estabelecer na terra. Um reino onde o necessitado encontraria socorro, onde o aflito não seria ignorado, onde a paz floresceria enquanto houver lua no céu. As nações viriam não por medo das armas de Israel, mas atraídas pela beleza da presença de Deus naquele povo. Os reis de Sebá e de Sabá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Salmo 72, 10, 11. O futuro parecia brilhante. O nome de Salomão começava a espalhar-se pelas terras distantes como símbolo de sabedoria e esperança. Mas escondida dentro daquela grande oportunidade, também havia uma escolha silenciosa, capaz de definir não apenas o destino de um homem, mas o destino espiritual de toda uma nação. Porque todo coração que recebe grandes bênçãos também é provado por grandes tentações. Nos primeiros anos de seu reinado, Salomão caminhou pela mesma estrada de fidelidade que tornara Davi um homem segundo o coração de Deus. Havia sinceridade em sua devoção, havia reverência em sua maneira de buscar ao Senhor. Diferente de muitos reis que se embriagam rapidamente com o poder, Salomão ainda carregava no coração o temor de alguém que compreendia a seriedade da missão recebida. Logo no início de seu governo, ele reuniu seus conselheiros, capitães, juízes e líderes de Israel, e todos seguiram para Gibeão, lugar onde permanecia o antigo tabernáculo construído nos dias do deserto. Naquele ambiente marcado pelas lembranças da presença divina entre o povo peregrino, o jovem rei compreendeu algo que muitos homens jamais aprendem. Ninguém é forte o bastante para governar sozinho. Diante do altar, cercado pelos líderes da nação, Salomão não buscou exibir autoridade, não tentou demonstrar segurança artificial. Em vez disso, colocou-se humildemente diante de Deus. Os sacrifícios oferecidos naquela noite não eram apenas cerimônias religiosas, representavam uma entrega profunda, um reconhecimento silencioso de que Israel só permaneceria firme enquanto estivesse ligado à fonte de toda a sabedoria. Salomão sabia que os deveres de um rei não podiam ser sustentados apenas pela inteligência humana. O peso de julgar vidas, conduzir uma nação e representar o nome de Deus diante da terra era pesado demais para qualquer homem carregar sozinho. Por isso, ele incentivou seus líderes a buscarem ao Senhor com sinceridade, porque entendia que um reino jamais seria mais forte do que sua dependência de Deus. Naquela noite, enquanto o silêncio repousava sobre Gibeon, e as chamas do altar ainda consumiam os sacrifícios erguidos ao céu, algo extraordinário aconteceu. O Senhor apareceu a Salomão em sonho. Não houve trovões, não houve espetáculo diante dos homens, apenas uma pergunta divina, simples e profunda, capaz de revelar completamente o coração de um homem. Pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3, 5. O céu inteiro parecia esperar pela resposta daquele jovem rei. Naquele instante, Salomão poderia pedir riquezas incontáveis, poderia pedir exércitos invencíveis, poderia pedir longa vida, poder absoluto ou a destruição de seus inimigos, mas sua resposta revelou algo raro, revelou um coração ainda não corrompido pela soberba. Com humildade sincera, ele reconheceu diante de Deus sua incapacidade. Sou ainda menino pequeno,
nem sei como sair, nem como entrar. 1 Reis 3:7. Essas palavras não eram fraqueza, eram lucidez espiritual. Salomão compreendia que governar o povo escolhido de Deus exigia algo que o ouro não podia comprar e que o poder humano jamais produziria sozinho. Então ele pediu aquilo que julgava mais necessário. Dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. O jovem rei não desejava sabedoria para engrandecer o próprio nome, desejava discernimento para cumprir fielmente a missão que Deus lhe confiara. E aquela oração humilde subiu ao céu como perfume agradável diante do Senhor. O coração de Deus alegrou-se com aquele pedido. O Criador do universo contemplava um rei que não estava dominado pela ambição egoísta que destrói tantos homens quando recebem autoridade. Então veio a resposta divina, carregada de promessas que ecoariam através das gerações. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. 1 Reis 3:12. Mas Deus fez ainda mais, porque quando alguém coloca o reino acima dos próprios interesses, o céu derrama bênçãos que ultrapassam aquilo que foi pedido. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. 1 Reis 3:13. Naquele momento, Salomão recebeu mais do que sabedoria. Recebeu a oportunidade de transformar Israel em uma luz para as nações. Deus prometeu estabelecer seu trono, fortalecer seu reino e fazer de Israel um testemunho vivo da grandeza divina diante da terra inteira. Contudo, havia uma condição silenciosa ligada àquela promessa. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos. 1 Reis 3:14. Porque as maiores bênçãos do céu nunca anulam a liberdade humana. A fidelidade continuaria sendo uma escolha diária. E talvez a maior lição daquela história não estivesse apenas em Salomão ter recebido sabedoria, mas no fato de que sua verdadeira grandeza nasceu exatamente no momento em que reconheceu sua pequenez diante de Deus. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. 1 Reis 3:7. O mundo ensina que homens fortes escondem suas fraquezas, mas o céu revela que os maiores homens são aqueles que têm coragem de admitir o quanto precisam de Deus. O mesmo Deus que ouviu a oração silenciosa de Salomão continua ouvindo o clamor dos que reconhecem sua necessidade diante dele. O céu jamais reservou sabedoria apenas para reis, profetas ou homens célebres. A promessa divina permanece aberta a todos os que se aproximam com humildade sincera. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Essas palavras atravessam os séculos como um convite misericordioso para almas cansadas, homens esmagados por responsabilidades invisíveis, pessoas que carregam fardos silenciosos enquanto tentam tomar decisões corretas em um mundo confuso. Salomão entendeu isso logo no início de seu reinado. Ele compreendeu que a verdadeira capacidade não nasce do orgulho humano, mas da dependência do céu. E enquanto permaneceu consagrado, Deus o sustentou com discernimento extraordinário. O verdadeiro líder nunca se torna escravo da sede por poder, nunca vive tentando provar superioridade sobre os outros. Pelo contrário, quanto mais próximo está de Deus, mais consciência possui de sua própria limitação. Por isso, Salomão orava por entendimento para discernir entre o bem e o mal. Porque há decisões que mudam destinos inteiros. Há palavras capazes de curar ou destruir uma geração. Há momentos em que um homem precisa escolher entre agradar ao mundo ou permanecer fiel ao Senhor. E somente os que consultam continuamente a fonte da sabedoria conseguem permanecer firmes quando as pressões do poder começam lentamente a corromper o coração. Deus respondeu à oração de Salomão de maneira abundante. Aquele jovem rei recebeu uma mente brilhante,
uma percepção profunda e uma capacidade de julgamento que impressionava reis, sábios e governantes de terras distantes. Deu Deus a Salomão sabedoria e muito entendimento e largura de coração, como a areia que está na praia do mar. 1 Reis 4:29. Sua fama espalhou-se rapidamente. Homens atravessavam desertos apenas para ouvir suas palavras. Nações inteiras contemplavam Israel com admiração. Mas o que mais impactava o povo não era apenas a inteligência de Salomão, era a justiça que fluía de suas decisões. E todo Israel temeu o rei porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis 3:28. O povo reconhecia algo divino naquele governo. Pela primeira vez em muitos anos, Israel experimentava estabilidade, crescimento e paz sob a liderança de um homem que buscava honrar ao Senhor acima de tudo. Salomão fortaleceu o reino, promoveu grandes construções, organizou os negócios da nação com sabedoria e conduziu o povo com firmeza e generosidade. Os reis da terra enviavam presentes, governantes buscavam alianças. Jerusalém tornava-se símbolo de prosperidade e ordem. Mas toda aquela glória possuía uma origem muito clara: a presença de Deus. A verdadeira grandeza do início do reinado de Salomão não estava em seus palácios nem em suas riquezas fabulosas, mas na maneira como ele usava os dons recebidos do céu para exaltar o nome do Senhor. Israel se tornara luz entre as nações, porque seu rei ainda compreendia que toda a honra pertencia a Deus. Com o passar dos anos, Salomão mergulhou profundamente no conhecimento das obras criadas pelo Senhor. Sua mente não se limitava às questões políticas do reino. Havia dentro dele uma sede intensa de compreender a criação divina. Observava as árvores, os animais, as aves, os peixes, os mistérios da natureza e via em tudo a assinatura do Criador. Discorreu sobre plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota na parede. Também tratou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. 1 Reis 4:33. Quanto mais aprendia sobre o mundo criado, mais aumentava seu conhecimento sobre Deus. Seus cânticos enchiam o reino. Seus provérbios espalhavam princípios de justiça, temor e santidade. Como é feliz o homem que encontra sabedoria, escreveu ele, porque o seu lucro é maior que o lucro da prata. Provérbios 3, 13 e 14. Para Salomão, naquele período, a sabedoria ainda era mais preciosa que ouro, mais desejável que riquezas, mais poderosa que a fama. Seus ensinamentos guiavam homens, fortaleciam famílias e inspiravam reis. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, 10. Essas palavras saíam de alguém que conhecia o valor da dependência de Deus. Mas enquanto o reino prosperava e a admiração das nações aumentava, um perigo silencioso começava lentamente a se aproximar. Porque existe algo terrivelmente sutil no sucesso. Quando um homem é constantemente exaltado pelos outros, pode começar a esquecer que toda a glória pertence somente ao Senhor. E as mesmas palavras de sabedoria que um dia protegeram o coração de Salomão acabariam se tornando testemunhas silenciosas contra ele. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Provérbios 8, 13. O homem que ensinou reis a glorificar ao Rei dos Reis começava, sem perceber, a caminhar perigosamente perto daquilo que um dia condenara. A história de Salomão nos ensina que a verdadeira grandeza não está no que acumulamos, mas em quem decidimos consultar antes de cada decisão. Assim como aquele jovem rei, todos nós enfrentamos escolhas que definem nosso destino. Que hoje você também possa ter a coragem de reconhecer sua necessidade de sabedoria e buscar a fonte que nunca esgota. Se essa mensagem falou ao seu coração ou te trouxe uma nova perspectiva, deixe o seu like.
Isso ajuda muito a levar essa luz para mais pessoas que podem estar precisando de uma direção hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nós mergulhamos nas histórias mais profundas para encontrar as verdades que transformam o nosso dia a dia. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Que a sabedoria guie seus passos. Até a próxima!